Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem? Eu sou o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria. Hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos em comemoração a um aniversariante muito especial deste ano de 2022. Um aniversariante que está fazendo 450 anos. Isso mesmo, 4 séculos e meio. Quem é esse aniversariante? Bom, você já deve ter lido no título aqui do slide. Esse aniversariante de 450 anos é o grande poema épico da língua portuguesa, a nossa epopeia que tanto nos orgulha, a epopeia Os Lusíadas, do grande Luís Vaz de Camões. Bom, antes de nós falarmos de Camões, deixa eu explicar rapidinho o que é uma epopeia, caso você não se lembre ou caso não saiba. Epopeia é um longo texto em versos, um poema épico, que narra um fato heróico de uma pessoa ou ligado a uma nação, como é o caso que nós vamos ver agora. As grandes epopeias clássicas que nós temos notícia são 2 epopeias atribuídas a um autor grego chamado Homero. E por que eu digo atribuídas? Bom, porque os registros oficiais da existência ou não de Homero se perderam. O nome prevaleceu, mas a gente não sabe exatamente quem foi. Homero, portanto, é uma figura presumida. Homero escreveu 2 epopeias ligadas ambas à Guerra de Troia, uma delas a Ilíada e outra delas a Odisseia. São as 2 grandes epopeias gregas, epopeias nas quais obviamente se baseou e epopeias que certamente Camões conhecia. Camões se baseou nessas epopeias e conhecia-as muito bem para escrever a dele. Tanto é que ele diz: cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Qual é o valor? Bom, o valor de quem ele elogia em Os Lusíadas, o grande valor do povo português. Valor por quê? Porque Portugal foi o primeiro país da Europa a fazer uma viagem transcontinental oceânica. Vamos falar um pouquinho de Camões, depois a gente fala dessa viagem. Este é Luís Vaz de Camões, que vocês veem sem um olho, vocês vão falar, bom, mas é uma caricatura, afinal é um desenho, né, um objeto artístico. Não, na verdade Camões perdeu mesmo um olho numa batalha na região de Ceuta, na Espanha, ali no século XVI. Luís Vaz de Camões nasceu na capital portuguesa, Lisboa, em 1524 ou 1525. Você sabe que os registros naquela época eram bastante precários, então este não é um dado exato, mas é por aí, 24 ou 25, e quando ele faleceu, aí se sabe, 1580, mesmo ano em que Portugal é anexado pela Espanha, e a partir do qual passa 60 anos sob governo espanhol, a chamada União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. 1580 é o ano que Camões falece. Bom, e quem era esse cara, quem era esse poeta que escreveu uma obra tão especial e outras, viu? Porque além dos Lusíadas, além da épica, Camões tem uma lírica lindíssima, ele tem sonetos maravilhosos e muitos outros poemas que não sonetos, falando de grandes temas da sua época, grandes temas do classicismo ali do século XVI. Então, algumas informações sobre Camões. Camões era de uma família pobre, de uma classe razoavelmente baixa, uma família lisboeta, mas ele tinha habilidades militares. Então, ele serviu a Portugal em vários países. Ele guerreou na África, nas Índias, na China, e nesses combates, num destes, na Espanha, ali pertinho, né? Foi para tão longe, e ali pertinho, como eu disse, é que ele perdeu o olho. Bom, Camões tinha uma língua muito ferina, muito crítica ao seu tempo, e muitas vezes esses exílios para combate não eram bem uma escolha dele, e sim uma imposição, porque ele não tinha freios no que ele falava. Camões publica essa grande obra, Os Lusíadas, em 1572, depois de muito tempo preparando, escrevendo. Estamos falando de um poema aí com milhares de estrofes e versos, todos, aliás, decassílabos, todos na mesma medida poética, com esquema de rimas definido. Uma obra de grande monta, uma obra histórica, não só pelo tamanho, mas a gente vai ver na sequência dos vídeos, pela qualidade do que apresenta, porque os Lusíadas não narram só uma viagem. Os Lusíadas narram também um pouco da história portuguesa. Bom, tem uma fofoca, né? Olha aqui o nosso momento bastidores da fama. No nosso momento bastidores da fama, eu conto para vocês, embora isso não seja comprovado, que Camões foi fazer uma viagem com o original dos Lusíadas, estava ali acertando uns detalhes e tal,
e em algum momento dessa viagem o navio ia afundar, não tinha jeito, deu problema, deu ruim, o navio vai afundar, abandonem os seus pertences e pulem fora. E Camões tinha com ele uma mulher, uma namorada ali, alguém que não era exatamente uma esposa, mas era a mulher que o acompanhava. E Camões teve duas opções, ou ele salvava os Lusíadas, ou ele salvava a namorada. Ou seja, se ele escolhesse salvar a namorada, ele perderia sua grande obra. Se ele escolhesse salvar a grande obra, ele perderia sua namorada. Vocês sabem qual foi o resultado. Os Lusíadas estão aí até hoje. Bom, e sobre o que exatamente fala os Lusíadas? Qual é o assunto principal da epopeia camoniana? É o seguinte: o assunto principal da epopeia camoniana é a viagem do Sr. Vasco da Gama às Índias, a primeira viagem transcontinental para a Ásia. Vale lembrar que Colombo, em 1492, já tinha chegado à América, uma região onde hoje fica Honduras, mas coube a Portugal o estabelecimento da Rota das Especiarias, a primeira rota de comércio direta com o país asiático, mais especificamente com a Índia. Então vocês estão vendo aí um mapa. Eles partiram de Lisboa, a viagem de ida está em roxo, a viagem de volta está em verde. Então eles partiram de Lisboa e aí você faz uma viagem de descida, você contorna toda a costa oeste da África, cruza o Cabo da Boa Esperança, que é o ponto mais ao sul do continente africano, hoje Cidade do Cabo, né? Sobe pela costa leste da África, passa por vários países, e aí depois da costa leste da África você entra na Ásia, chegando a Calicut, onde então Portugal estabeleceu o seu comércio de especiarias, o que trouxe para Portugal, aliás, muito dinheiro. A viagem, apesar de todos os riscos que envolvia, ela colocou Portugal numa vanguarda na Europa, porque era o país que durante algum tempo monopolizou esse comércio. Claro que depois outros países vieram, mas o pioneirismo coube aos portugueses. Depois nós temos em verde a viagem de volta. A viagem de ida, ela durou praticamente um ano. Eu vou colar, gente, eu tenho as datas aqui, mas eu não sou tão bom assim de datas. Olha só, aqui consta que a saída de Portugal da Praia do Restelo, em Lisboa, foi no dia 8 de julho de 1497. E a chegada a Calicut, na Índia, foi no dia 18 de maio de 1498. Ou seja, eles ficaram praticamente 10 meses e meio no mar. E 10 meses e meio no mar com todas as dúvidas de uma viagem que nunca tinha sido feita. Se eles conseguiram vencer o mar e conseguiram atingir a rota e voltar, embora tenha havido, obviamente, perdas humanas e materiais, obviamente foi um fato a se louvar na Europa, foi um fato grandioso, o que seria hoje o que nós chamaríamos de vanguarda. E foi justamente esse fato grandioso que Camões quis louvar em Os Lusíadas. E quem Camões quis louvar em Os Lusíadas? Camões quis louvar o povo português, os heróis da sua pátria, os navegantes, os argonautas. Argonautas são os navegadores ousados. E eram ousados mesmo, viu, pessoal? Porque poucos anos antes, até o século XV, finalzinho ali do século XV, ou metade, porque aqui a gente está quase na virada para o XVI, até o século XV se acreditava que a Terra era quadradona, galera. Quadrada, que a Terra era como uma caixinha. Por que se acreditava nisso? Porque as pessoas não tinham navegado para além do mar no Ocidente. No Oriente, sim. Os chineses, por exemplo, já singravam os mares há alguns séculos, mas no Ocidente não. O Ocidente era fechadinho, dominado ali pela igreja, pelos signos que começavam a se desenhar, e não havia navegação ultramarina. Então, o que você sabia do mar? Você sabia que o mar acabava onde acabava o céu. Na verdade, a gente sabe hoje que isso é só uma questão de perspectiva, é o limite do alcance da nossa vista, mas eles não sabiam isso. Então, eles achavam que você ia navegando, e quando você chegasse na exata divisão entre céu e mar, lá no fundo, você ia cair lá embaixo. Eles achavam que você ia cair no buraco da eternidade, que você ia desaparecer, morrer. Claro que já começavam a pintar no século XV as teorias de que não era bem assim, começava a se falar de que a Terra era redonda, mas isso ainda era especulação, e afinal, mesmo que Galileu e Copérnico tenham no século XVI comprovado essas teorias, né, da Terra ser redonda, da questão heliocêntrica e tal, ninguém queria ser o primeiro a botar a mão no focinho do porco para ver se era tomada, tá certo? E os portugueses
foram lá e colocaram a mão no focinho do porco. Foram até a Ásia, Colombo já tinha chegado à América e os portugueses estabeleceram a rota comercial. A rota da América ela não foi lucrativa inicialmente nem para a Espanha, nem para Portugal quando veio ao Brasil. Já se sabia da rota das especiarias, né, que havia na Índia as especiarias, então era um comércio muito mais lucrativo, porque era chegar, pegar, voltar, né, e fazer esses carregamentos de ida e volta, mercadorias e tal, coisa que a América era ainda um continente inexplorado. Então esse heroísmo destes portugueses pioneiros, desses primeiros navegadores que conseguiram estabelecer a rota transoceânica até a Índia, é que é o ponto de partida, é a base da epopeia camoniana. Ele louva os marinheiros, mas por extensão o povo português. Por que não dá para dizer que ele louva só os navegadores? Porque para os navegadores partirem, você teve as famílias que ficaram, mães que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, familiares que perderam seus irmãos, mulheres que perderam seus maridos. Então, não foi fácil, né? Houve os diretamente envolvidos, que eram os marinheiros, mas teve muito envolvimento indireto. Então, o protagonista dos Lusíadas não é senão o povo ousado português que fez esse empreendimento de grande monta e conseguiu, com esse espírito de conquista, esse espírito patriótico, estabelecer a rota comercial para a Índia. Ok? Bom, no próximo vídeo eu começo a falar mais da obra e de alguns episódios importantes dela. Continue aqui e assista na próxima semana a estreia da sequência deste nosso encontro. Mas antes, deixa eu passar para você os nossos contatos. Não se esqueça, se gostou do vídeo, dá o like, valida positivamente, deixa o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e, querendo sugerir pautas ou mesmo tirar dúvidas, envie um direct para o nosso Instagram, @almadaconsultoria, ou um e-mail para almada.consultoria, não esquece o ponto, almada.consultoria@gmail.com. Já já eu volto para a gente conversar mais sobre os Lusíadas. Um grande abraço e até lá!